Então agora vamos para a segunda parte da prova, mais 7 questões, são 7 questões bem interessantes e com alguns conceitos que vale a pena ser relembrados. A questão 19 já começa onde nós temos uma função, que se nós pegarmos os termos de uma outra, aqui de uma progressão aritmética decrescente, por exemplo, vamos pegar aqui que o C1 fosse 3, tá? O C2 fosse 2 e o C3 fosse 1. Se pegássemos e substituirmos aqui nessa função, na função f de x igual a 2x mais 5, o primeiro termo, o C1, vai dar 6. 6 mais 5 dá 11. Tá? E depois, f de x, substituindo o 2, 2 vezes 2 aqui, vai dar 4, mais 5 vai dar 9. Então, nós vamos ter uma progressão aritmética decrescente. Então, a resposta é letra B. Por quê? Se a progressão aritmética é decrescente, os seus termos vão ser decrescentes. No momento que nós substituirmos na função, nós vamos ter também uma progressão aritmética decrescente. A questão 20. A questão 20 aqui está nos perguntando de quantos modos a cadeira pode ser ocupada por 4 pessoas. Então, nós temos 4 pessoas e uma cadeira dessas vai ficar vazia. Então, como que nós podemos fazer isso? Por exemplo, se nós tivéssemos o João, o Pedro e a Maria, tá? Poderia ser a Maria, o João, o Pedro aqui. Porque está dizendo que as ocupações da cadeira não vão se distinguir somente pela cadeira vazia. Então, eles podem se trocar entre si os ocupantes, as pessoas. Com isso, nós podemos concluir que a primeira cadeira ela tem 5 possibilidades. Tá? Ela pode ser vazia ou pode ser ocupada por uma das pessoas. Então, nós temos 5 possibilidades. A segunda cadeira nós vamos ter 4. Tá? Por quê? Porque a primeira cadeira, se foi ocupada pela pessoa ou está vazia, ela não pode ser idêntica aqui. Se a pessoa está sentada na cadeira 1, ela não vai sentar na cadeira 2 também. Então, nós vamos ter a terceira com 3, aqui a quarta com 2 possibilidades e a quinta com 1 possibilidade. Basta, então, multiplicar isso aqui que nós vamos ter o seguinte. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120. Então, a nossa resposta deve ser a letra D. A questão 21. A questão 21, uma empresa tem um terreno de forma circular. Algumas informações foram perdidas, mas se sabe que o raio é um número inteiro. Tá? E a área está compreendida entre 35 km² e 65. Então, basta fazer o seguinte. Já que nós queremos encontrar aqui o perímetro, nós precisamos comparar essas áreas. Substituindo na forma da área aqui, que a área é igual a π vezes o raio ao quadrado, nós vamos ter o seguinte. 35, que é a primeira área, é igual a π vezes o raio ao quadrado. Resolvendo essa equação, nós vamos ter que raio é igual a raiz quadrada de 35 dividido por π, que vai ser 3,33. Ok? A segunda, basta nós pegarmos aqui e modificarmos aqui a área, porque a área aqui é 65 dividido por π. Então, a raiz quadrada de 65 dividido por π é igual a 4,54. Como o raio é um número inteiro, então assim, se a área está compreendida, o raio pode ser unicamente o número 4. É o único número que está entre 3,33 e 4,54. Você concorda? Tendo raio em mãos, nós podemos usar aqui a fórmula da circunferência, que é C igual a 2 vezes o π vezes o raio. Substituindo, nós vamos ter o perímetro, aqui é o C da circunferência, é igual a 2 vezes o π vezes o 4. Então, vai ser 8 vezes 3,14, correto? Que vai dar 25,12. Com isso, a resposta vai ser a letra C. 25. Aqui, 25,2 é maior que 25 e menor que 26. Questão 22, nós temos duas distribuidoras de gás, a P e a Q. A P, ela distribui 2.500 botijões e 2% deles apresentam defeito. Já a empresa Q, a distribuidora Q, ela distribui 4.500 botijões
e 5% apresenta defeito. Então, o João, o morador da cidade, recebeu, tá, um botijão de gás defeituoso. Então, qual é a probabilidade de João ter recebido da distribuidora Q? Para isso, primeiro vamos encontrar a quantidade de botijões com defeito de cada empresa. Bem, a primeira aqui, a empresa P, ela tem 2.500, que é 2% delas apresentam defeito. Então, nós transformamos aqui para decimal, que vai ser 2.500 vezes 0,02, que vai dar 50. Fazendo a mesma coisa aqui com a empresa Q, que é o total de 4.500, onde 5% transformado para decimal, 255. Onde o total de botijões de gás entregue por dia com defeito é 275. A probabilidade de receber um botijão da distribuidora Q, basta fazermos o seguinte: pegar o total de botijões da empresa Q que apresenta um defeito, tá? Que é 255, e fazer aqui a divisão por o total de botijões das duas empresas, que é 275. Fazendo aqui, nós vamos chegar ao seguinte: nós podemos aqui simplificar. Nós vamos chegar aqui com 40, dividido por 5 ali, tá? Dividindo isso aqui por 5, tá? Dividido por 5 aqui, dividido por 5. Nós vamos chegar, isso aqui é 45, e aqui nós vamos chegar a 55. Podemos simplificar de novo, dividido por 5, nós vamos chegar com 9, e 55 dividido por 5 vai dar 11. 11. Então, a nossa resposta é a letra A. A questão 23 é um sistema linear, que quer saber o valor de K para que o sistema seja impossível. Nós fazendo aqui, usando o escalonamento para resolver esse sistema, nós vamos chegar que K tem que ser diferente de 11. Tá? Por exemplo, aqui o 0 é igual a K menos 11. Se eu substituo por 2, eu vou ter 0 igual a 1. Isso não pode acontecer, isso é impossível. A única forma essa equação aqui ser verdadeira é K ser igual a 11. Tudo bem? Então, a nossa resposta é a letra A. A questão 24 aqui quer saber qual a turma que apresenta o menor desvio padrão. Essa aqui basta entender o conceito de desvio padrão. Desvio padrão é que tem aí, por exemplo, as notas mais constantes. Então vamos ver aqui na tabela. A turma 1 aqui tem umas notas complicadas, 3,3. A turma 2 aqui já é bem constante, tá? A turma 3 também é um desvio padrão bem grande. A turma 4 também tem algumas coisas aqui, tem umas notas 0. A turma 5 também. Então, a turma 2 é a que tem as notas mais constantes. O desvio padrão é bem pequeno. Então, aqui é uma questão de entender o que é desvio padrão. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. A questão 25 aqui, para que três conjuntos, M, N e P, sejam tais que M união com N, N e união com P, sejam diferentes de vazio. É necessário que tenha... Bem, nós temos aqui os três conjuntos, tá? Esses três conjuntos aqui, vou fazer eles aqui. Muito bem, não ficou muito bonito, mas tudo bem. Esses conjuntos, para que eles não sejam vazios, a união deles seria juntar todos os elementos deles, tá? Que é a união. Então, se um desses conjuntos tiver um único elemento, não ser vazio, essa união já vai ser diferente de vazio, tá? Então, por exemplo, esse conjunto aqui que eu vou chamar de M, tem o valor 1, tá tranquilo. Essa união já não vai ser vazio. Vamos ver aqui a questão, a letra E. Por exemplo, M união com N é diferente vazio, tá? Isso é verdade. Se ele ser diferente vazio, isso já acontece. Ou pode ser M união com P já for diferente de vazio. Também já vai ser. Então é a letra E. Aqui a gente precisa entender um pouquinho de conjuntos, tá? Agora, se fosse aqui a intersecção, aqui para nós dar uma olhada, intersecção. Aí sim,
a intersecção, para não ser vazia a intersecção, todos os elementos teriam que ter um elemento em comum, tá? Que aí aqui ia juntar aqui, que eles teriam um elemento em comum. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Acesse o site ali o simulado, faça a prova antes. E depois, se for necessário, você pode ver a resolução da prova.